Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando novamente com vocês, através do canal. E hoje eu vou falar um pouco a respeito de vínculos amorosos, tá? Quando a gente pensa num relacionamento amoroso, a gente precisa que esse relacionamento ele seja algo que acrescente na nossa vida, né? Um relacionamento ele precisa ser prazeroso tanto para nós quanto para a pessoa com quem a gente está se envolvendo, tá? E aí existem dentro das relações três pilares que promovem esse vínculo entre o casal, tá? E aí não importa o tipo de relação, se essa relação ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela é bissexual, enfim, se ela é pan. O vínculo do casal ele vai ser gerado a partir desses três pilares. O primeiro pilar que eu vou falar é o pilar da afetividade, que se trata do sentimento mesmo, sentimento de amor, sentimento de afeto, de carinho, de paixão, enfim. Então, o que gera o vínculo entre o casal vai ser esse sentimento, tá? O segundo pilar é o pilar da completude, tá? Que é outro pilar que gera o vínculo. Então é quando o casal eles se sentem completo, é como se eles se encaixassem, como se um completasse de alguma forma o outro. Às vezes eles têm até uma dinâmica assim de pensamento que se completa, de hábitos, de atitudes. Então é meio que se encaixa, sabe? Quando a gente fala, olha, esses dois foram feitos um para o outro, porque existe um encaixe na relação que gera esse vínculo. E o terceiro pilar é o pilar da completude, desculpa, da conveniência. Que quando a gente fala de conveniência, a gente está falando de ganhos, né? Toda relação ela precisa ser feita de ganhos. E aí a gente não está falando de ganhos materiais, tá? Eu estou falando assim, quando você está numa relação, quando estamos numa relação, você precisa ganhar algo nessa relação e também precisa doar algo nessa relação. Então, quando a gente fala de conveniência, é isso. É a proporção em que eu ganho e a proporção que eu recebo de estar dentro dessa relação. Essa relação ela me proporciona algo. Automaticamente eu também dou algo nessa relação. Então, esses três pilares são os pilares que geram o vínculo dentro de uma relação. Tá? E aí, eu costumo dizer assim, é como se fosse, eu associo esses pilares, né, e associo a pessoa dentro de uma relação como uma casa. Tá? Vai existir um pilar central, que é aquele pilar que, em geral, ele tende a ser o pilar que estabelece o vínculo mais forte e que muitas vezes é o pilar que vai manter a pessoa dentro da relação. Vou mostrar um desenho para vocês, só para vocês entenderem. Vendo? Então, pense aqui que essa casa é a pessoa dentro da relação, e aí essa pessoa tem sim lá o pilar da afetividade, ela tem o pilar da conveniência, porém, o pilar que completa, que mantém ela dentro da relação, é o pilar da completude. Tá? Então, é, esse pilar central, ele vai variar de pessoa para pessoa. Então, dentro de uma mesma relação, o casal eles podem ter pilares centrais diferentes. Porém, os dois, ambos, vão ter os três pilares. Tá? E aí o que acontece? Vamos supor que o que mantém uma pessoa numa relação seja, como o exemplo que eu dei, o pilar da completude. Se por algum momento, se por alguma ocasião, essa pessoa começa a se sentir incompleta dentro da relação, ela começa a perceber ou sentir que o outro já não a completa mais. Como o pilar central dessa pessoa é o pilar da completude, isso pode abalar a relação, entende? A pessoa pode acabar até mesmo abrindo mão da relação. Por quê? Porque o pilar que sustenta ela na relação, embora ela tenha os três pilares, mas a base que sustenta é o pilar do meio, quando eu mostrei para vocês no desenho, que é, nesse exemplo a completude, foi abalado.
Então, ela pode tender, então, a sair, ou então a relação pode sim ficar abalada, não necessariamente a pessoa sai da relação. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que o pilar central da pessoa seja o de conveniência. E aí a pessoa começa a perceber que não é mais conveniente estar naquela relação, que é uma relação que é muito mais estabelecida de perdas do que ganho. Ou seja, a pessoa muito mais perde dentro da relação do que ela ganha. Talvez para ela não é mais conveniente estar na relação, ou a relação acaba ficando abalada. Por quê? Porque ela percebe que está se doando muito e não está recebendo na mesma proporção, não está havendo um equilíbrio. Ou se o pilar central da pessoa for a afetividade, isso também pode impactar. Por quê? A pessoa pode, se o pilar dela for a afetividade e ela começar a entender ou achar que ela não é amada, que o outro não a valoriza, como ela acredita que merece ser valorizada, isso também pode abalar a relação. Por quê? Porque o pilar que mantém a pessoa ali é esse pilar da afetividade. Isso não significa que ela não é amada, mas talvez ela pode se perceber desta forma. Tá? Como eu falei, os pilares, eles não são os mesmos para o casal. Então, muitas vezes, uma pessoa vai ter um pilar central e a outra pessoa vai ter outro pilar central. E não tem problema, porque a relação ela flui, mesmo que os pilares sejam diferentes. O que vai contar é se o pilar central daquela pessoa está sendo cuidado, ela está recebendo a manutenção necessária no pilar. Por exemplo, se o pilar central de uma pessoa for a completude, será que o outro, né, o cônjuge, o casal, está de fato cuidando para que essa completude se mantenha? Tá? Tem casais que às vezes o pilar central deles é o mesmo. Quando isso acontece, o relacionamento flui com muita facilidade. Por quê? A chance de divergência é muito mais baixa, uma vez que, como o pilar dos dois é o mesmo, eles tendem a cuidar, eles tendem a ter até menos, o diálogo deles nesse sentido flui muito mais fácil. E aí entra um pouquinho naquele conceito da linguagem do amor, que eu já comentei em outros vídeos, e quem não assistiu ou não viu, depois dá uma olhada, tá bom? E aí, gente, então isso pode acontecer. E aí, qual é a ideia desse vídeo, né? Primeiro, é mostrar que existem esses três pilares e que eles é que promovem o vínculo dentro da relação, tá? Então, é importante você cuidar dos pilares, né? Dos seus pilares e também do pilar, né? Dos pilares, do pilar da relação, mas em específico do seu e do parceiro, ou da parceira, tá? Não existe um pilar adequado. Então, por exemplo, Leandro, mas o certo do pilar central tem que ser o afetivo, tem que ser o de conveniência, tem que ser o de completude. Não existe um pilar certo, adequado para dentro da relação. O importante que a gente sabe é que os três pilares estão dentro da relação. Qual é o seu pilar dentro da relação? Se é o de completude, ou se é de afetividade, ou se é o de conveniência, é diferente, né? Para que a relação flua, não necessariamente tem que ter um pilar padrão, tá? O que é importante de fato? É os cuidados, o cuidado que as pessoas devem ter dentro da relação, né? Como eu falei, de cuidar um do outro, de cuidar dos pilares um do outro. Então, se eu percebo que a minha relação já não tem mais tanta completude, então, peraí, o que eu posso fazer para a gente voltar a ter uma relação de completude? Se a questão do afeto, eu sinto que não é mais o mesmo, ou a rotina, né? Porque muitas vezes a rotina ela faz isso, ela acaba fragilizando os pilares da relação. O cotidiano, o dia a dia, as pessoas acabam se afastando, né? A pessoa acaba se desgastando, se doando muito e recebendo pouco. E tudo isso, com o tempo, vai desgastando os pilares da relação. E aí chega uma hora que a relação não suporta. Tá? Então, isso é importante refletir.
né? Cuidar, saber que esses 3 pilares existem dentro de uma relação e saber que é preciso cuidar dos 3, tanto do pilar central quanto dos demais pilares. Porque, mais uma vez, ó, uma casa ela é constituída de 3 pilares, né? Por mais que o pilar central seja o mais, vamos dizer assim, importante, os outros 2 também não deixam de ter a sua importância. Tá? Eu gosto de dizer assim, que quem cuida de si faz bem, porém é uma obrigação cuidar de si. Agora, quem aprende a cuidar do outro, de fato, é a pessoa que consegue encontrar aí harmonia, felicidade na sua relação. Tá? E aí fica esse incentivo, né? Dá uma olhadinha aí para a sua relação e ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser, o que precisa de manutenção, pensando aí nesses 3 pilares, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, então, poder estar falando com vocês, e que a gente possa se ver aí no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado!